Olá, meus queridos, tudo bem? Que prazer poder estar aqui com você mais uma vez nesse canal abençoado. Nós temos aqui um tema poderoso para falar aos vossos corações nesse vídeo. E nós estamos hoje falando sobre esse tema muito importante. Existem muitas pessoas que estão feridas por conta de situações que passaram na igreja. Acontece. Por isso eu coloquei esse tema aí. Se a igreja te machucou, assista esse vídeo. Peço que você fique até o final. Se você não for inscrito nesse canal, inscreva-se. Já deixa o seu like aí. E nós vamos agora partir para esse assunto tão poderoso. O primeiro ponto interessante é nós reconhecermos que algo nos machucou, algo nos magoou. Alguma coisa que aconteceu, que pode ter acontecido na igreja, uma atitude, uma fala de alguém, ou algo que possa ter feito com que você tenha se afastado, criado ali um sentimento ruim acerca da igreja. E aí todas as vezes que você olha para a igreja, você acaba lembrando daquilo, aquele gatilho se levanta. Então eu conheço várias pessoas que se afastaram da igreja simplesmente porque um pastor, uma pessoa, um pastor, um amigo de ministério magoou, fez alguma coisa errada, foi injusto em alguma situação. Existem vários motivos das quais as pessoas acabam se afastando de Deus, se afastando da igreja. É muito triste. Isso na verdade, a vontade do diabo é essa, que você se afaste. Então se você acha que alguém da igreja falhou com você, ou até você pode dizer que foi a igreja que falhou com você, mas eu quero dizer que Jesus não falha com você. E nós temos que ter o nosso coração perdoador, parecermos com Jesus, para que nós possamos compreender a vontade dele e entender que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Lá em Salmo 147, verso 3, vai falar que ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Então, o primeiro passo eu tenho que reconhecer, saber o que passou-se comigo e a partir daí buscar uma cura, buscar resolver esse problema dentro de mim. Porque o grande problema de pessoas que se magoam com a igreja é porque elas acabam, consequentemente, se afastando de Jesus. Porque a igreja ela é muito importante, ela é o corpo de Cristo. Na igreja nós estamos em comunhão, na igreja nós recebemos a palavra, na igreja nós despertamos experiências com Deus e isso é muito poderoso. Ouvimos a palavra de Deus, somos renovados. Eu amo estar na igreja, amo servir a Deus na igreja, participar dos cultos, porque ali eu recebo uma palavra, Deus ministra na minha vida, eu me sinto em comunhão. E é claro que a vida cristã ela não se resume à igreja, o ambiente eclesiástico ali, as quatro paredes, mas ali é como se fosse um ambiente onde nós somos fortalecidos em Deus. Então não permita que as decepções e os problemas te afastem da presença de Deus. Até porque nós entendemos, por exemplo, lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a igreja tem muitas pessoas e todos ali são pecadores, são pessoas que podem falhar com você a qualquer momento. Não espere que as pessoas ali sejam perfeitas, não são. A qualquer momento alguém pode te decepcionar, porque ali são seres humanos, não são super-humanos. Na igreja ali nós estamos reunidos com pessoas humanas. Então, tire isso da sua cabeça de que a igreja no todo tem culpa, ou até mesmo vou me afastar de Jesus porque eu me magoei com pessoas na igreja, porque o ser humano ele é assim. Até mesmo você também tem suas falhas, você tem erros, né? Assim como eu, todos nós temos falhas e erros. Então é importante eu dividir o que é ser humano e o que é Jesus, que é a igreja, seres humanos imperfeitos, e separar de que existe um Deus perfeito, que é o meu Deus, que me cura, que me guarda, que me protege. Eu já passei por várias situações que muitos diriam assim, eu nunca mais pisaria numa igreja. Mas por que eu continuei? Porque eu entendia que aquilo ali são pessoas falhas que cometeram aqueles erros. Eu continuei firme porque eu olhei para Jesus. Eu continuei firme porque eu aprendi com Jesus a perdoar. E não é fácil, não vou dizer que é fácil. É difícil porque muitas vezes somos feridos. Mas o Senhor, nosso Deus, ele é cura sobre nossas vidas. Lá em 1 Pedro 5:8 vai falar sobre a questão de que o inimigo ele está como se fosse um leão buscando a quem ele possa tragar. Então, quando eu me afasto da igreja, quando eu me afasto do ambiente eclesiástico, de comunhão entre irmãos e pessoas que estão lutando ali contra o pecado, eu começo a me envolver em outros ambientes sociais, convite de amigos do trabalho para ir num bar, e aí começo a ter envolvimentos que me afastam da presença de Deus, e você acaba se afastando e o inimigo prevalecendo sobre a tua vida porque você está distante do ajuntamento da fé, você está distante daquelas pessoas ali do ambiente da igreja, da qual estão buscando ali ser santos, buscando mais a Deus. Existem pessoas que eu amo estar, pessoas que estão na igreja que eu amo estar perto, porque são pessoas que falam sobre fé, sobre a importância da família, que falam sobre as suas lutas contra o pecado, e essa é a nossa luta. Porque quando eu vou para um ambiente externo, longe da presença de Deus, com pessoas mundanas, o que vai rolar de conversa são conversas de pessoas que, olha, eu vou tomar uma cerveja, eu vou me prostituir, tem um contatinho, tem uma situação, tem uma corrupção aqui para a gente se envolver. Então, sempre vai haver alguma coisa do tipo, né? Mesmo que não haja, quem sabe, tanta maldade dessa forma, mas você está em um ambiente onde as pessoas vão falar palavrões, ou onde as pessoas, muitas das vezes, de uma maneira indireta, acabam vivendo mais e mais distantes de Deus, e isso é muito perigoso. E a igreja, ele é esse ambiente onde você
estar entre pessoas que buscam a presença de Deus. E aí essas pessoas em algum momento podem falhar, mas você tem que entender que a igreja é um ambiente certo para você estar. E quando você tem uma ferida, afastar-se da igreja ainda chega a ser pior, porque aquela ferida ela só vai aumentar. Porque você está colocando ela ali exposta à mosca, que é o Satanás, e vai ali fazer com que aquela ferida piore mais e acabe te matando. E nós analisamos lá em Lucas capítulo 15, versículo 20, e fala sobre a questão do filho pródigo. O filho pródigo, ele volta para casa, e quando ele volta tem festa. Jesus está dizendo para você, volte para casa, volte para a igreja. E mesmo que talvez, se você não consegue voltar para aquela igreja que você era, procure uma outra igreja, procure um outro povo que você possa estar frequentando, servindo. Não existe só aquela igreja que te machucou, mas existem outras igrejas. Vá em outra igreja, busque conhecer mais sobre essa igreja, se ela não tem uma liderança narcisista, que não pregue a Bíblia, que tem muitos lugares assim. Recentemente eu conheci um rapaz que ele falou algo para mim, que foi ter um líder importante numa determinada denominação. Ele saiu dessa outra igreja que ele estava, porque lá os líderes não deixavam ele estudar teologia, não deixavam ele buscar conhecimento bíblico, e eles diziam, aqui é o que a gente diz. E ele começou a perceber que eles eram muito dominadores. Ele tinha que pedir para, por exemplo, viajar. Ele tinha que pedir para fazer um lazer com a esposa. E final de semana ele tinha que pedir. Se eles dissessem não, ele não poderia ir. Eles definiam um lugar onde eles iriam nas férias. Os solteiros que queriam namorar, eles diziam se podia namorar ou não. Ou seja, é uma liderança narcisista, controladora, e que isso adoece as pessoas. E quantas pessoas são feridas porque participam desse tipo de igreja? Então essas pessoas acabam sendo feridas. É impossível isso não te machucar. É impossível você viver debaixo de uma liderança doentia e não sair doente. Então existem muitas pessoas que estão doentes. E graças a Deus que esse jovem que conversou comigo, esse irmão que conversou comigo, hoje está lá na nossa igreja. Lá nós temos o conhecimento teológico, nós temos a liberdade de conhecer mais da palavra de Deus. Mas muitos não vão procurar outra igreja. Muitos preferem se isolar e ter raiva da igreja. E quando se fala de igreja, de crente, de pastor, a pessoa acaba ali com aquela repulsa, porque teve uma experiência negativa. Mas hoje Deus está dizendo, volta para casa. Mesmo que, quem sabe, aquela igreja que te feriu, vá para outra igreja. Mas existe uma igreja séria que vai te acolher, onde você vai receber a palavra de Deus, onde você vai ser acolhido entre irmãos, você vai se envolver, e você vai estar muito abençoado naquele ambiente. Mas uma coisa é muito importante, perdoe essas pessoas. Não vá para outra igreja com o coração magoado com a igreja que você foi. Se você for para outra igreja, perdoe aquelas pessoas. Faça uma oração e diga, Senhor, eu libero perdão para aquelas pessoas que me magoaram. Eu estou indo para outra igreja, mas eu estou com meu coração livre, eu estou com meu coração livre porque eu perdoo essas pessoas que me magoaram, que me machucaram. E uma coisa importante que eu te digo, não deixe ninguém abalar a sua fé. Não permita que as pessoas abalem a sua fé. Eu tenho uma coisa, eu não sei se é porque eu já passei por tanto problema com pessoas, assim que eu digo problema, eu vi tantas pessoas mudarem de uma hora para outra na caminhada, sabe, da vida, que eu não espero muitas das vezes gratidão, eu não espero muitas das vezes reconhecimento. Eu sempre estou preparado ali, me blindando para o pior. E quando vem algo bom, para mim é lucro. Porque trabalhar com pessoas é assim. Então você tem que estar com o coração aberto para cuidar das pessoas, mas sempre também estar preparado para alguma reação ruim. Eu lembro que certa vez a gente foi capturar um gatinho que estava na rua e a qualquer momento um carro poderia atropelar, e ali a gente foi. Eu lembro que quando eu pego aquele gatinho na mão, ele arranha toda a minha mão ficou toda arranhada, e eu estava fazendo bem ali, mas aquele gatinho estava com medo, estava ferido, alguma coisa machucou, ele acabou fazendo aquilo comigo. Mas depois eu passei um remédio, claro que eu corri o risco ali, mas de ter alguma doença, né, enfim. Mas a gente salvou aquele animalzinho. E eu acho interessante que na vida, quando nós tratamos com pessoas, tem pessoas que estão feridas, tem pessoas que você vai amar, você vai cuidar, e elas vão te machucar. Então, eu já falo assim porque eu estou falando de liderança. Mas em qualquer ambiente que você estiver, seja no trabalho, eu estou falando de questões sociais, né? Lidar com seres humanos é isso. E a igreja é formada por pessoas, mas não só a igreja, no trabalho, empresas, negócios, você vai lidar com pessoas, então pense nisso. Né? Não deixe ninguém abalar a sua fé, não deixe. Tem uma frase que diz, nunca permita que a sua felicidade dependa de algo que você possa perder. Então deposite a sua felicidade em Jesus, porque Jesus você não pode perder, você não perde Jesus. Agora as pessoas, as situações, você pode até perder o controle, mas Jesus você jamais perde ele. Então não busque aprovações dos homens, né? Galatas 1:10 fala sobre mais ou menos isso, sobre nós buscarmos a Deus, né? Vai lá dizer, por acaso eu busco a aprovação dos homens ou de Deus, né? Então quem te afasta de Cristo está sendo usado pelo inimigo. Então cuidado com essas vozes. Se alguém te afasta de Jesus, se afaste dessa pessoa. Se alguém te magoa, se afaste dessa pessoa. Evite essa pessoa.
né? Porque isso é muito importante. Se você está precisando de um cuidado, não permita que pessoas ruins se aproximem de você. Firme a sua fé em Jesus. Eu acho muito importante nós admirarmos líderes, né? Eu admiro muitos líderes. Eu tenho meu pastor como uma pessoa que eu admiro muito, líderes na minha igreja que me lideram, que eu tenho toda a admiração por eles, mas eles são falhos, eles podem, a qualquer momento, Deus os guarde, mas falharem, cair. E se eu tiver com a minha fé firmada neles, eu vou cair junto com eles. Então, se cair, que nós vamos orar, mas eu não vou me desviar por causa disso. Por que eu estou falando isso? Eu já vi várias pessoas, eu lembro de um episódio que aconteceu, de uma situação em que um pastor, ele era muito respeitável e ele acabou cometendo ali um pecado, né? Ele era casado, cometeu adultério, e quando ele cometeu aquele adultério, muitas pessoas que admiravam ele começaram a cair também no mesmo erro e outros erros, porque o pastor caiu, quem sou eu? Caiu, vou cair também, e aí deixaram de focar para Jesus olhando para o homem. Então você tem que sempre olhar para Jesus, não para o homem, porque o homem vai falhar, mas Jesus não falha. Então foque em Jesus. Então hoje, se você está ferido com algo que você viu, que você passou na igreja com pessoas, eu digo isso para você: reconheça essa dor e saia dela, perdoe, libere perdão, peça a Jesus que Ele possa curar você dessa dor. Ore a Deus e fale: Senhor, me leva para uma igreja saudável, me leva para uma comunidade saudável, me leva para um ministério saudável. Peça isso que Deus vai te conduzir a um pasto seguro, né? O Senhor, Ele nos leva a pastos verdejantes. Então ore e fale: Senhor, me leve para um solo fértil, me leve para um lugar onde eu vou ter minha fé firme em Ti. Outro ponto importante: libere perdão para as pessoas que te magoaram. Não é sobre elas, mas sobre você. Quando você perdoa, você passa a ter a paz, uma paz diferenciada, porque você liberou o perdão. E por último, volte para casa, volte para a igreja. Jesus está te esperando de braços abertos. E Ele tem um grande plano na sua vida. Ele quer fazer de você uma nova criatura, Ele quer cumprir promessas na tua vida, Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você cheio da presença, da glória do Espírito Santo. Então volte para a igreja. Volte para a igreja, procure uma igreja aí perto da tua casa, procure uma congregação, faça uma visita, comece aí. E Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Perdoe aquelas outras pessoas, esqueça isso, passe uma borracha nisso, seja feliz. Deus tem coisas boas para você. E entregue sua vida a Jesus e viva intensamente. Seja um missionário, seja alguém que faz a obra de Deus de coração. E seja leve. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus diz isso. E é isso que Ele quer para ti. Ele quer que você seja bênção, seja feliz. Bem? Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.